Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje vamos abordar o tema educação, um direcionamento educacional. E para abordar esse tema hoje estamos aqui com o nosso amigo Júlio César, bacharel em biologia. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Amém. Só alegria? Só alegria, graças a Deus. Legal. Antes de entrar no assunto aqui, galera, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela continuidade da vida, né? Como eu relatei no canal, eu sofri um acidente grave. Hoje está fazendo 5 meses, mas Deus vitória. Deus deu vitória. Quero agradecer também ao amigo Evandro, que me ajudou muito na minha mobilidade física, num período de mais de 2 meses. Ao amigo Lucas também, o Matheus, Iago, todos eles. Então, e a Deus primeiramente, né, que me deu a oportunidade de estar mais aqui uma vez. Então, quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele te chama para ontem. Entendeu? Eu estava numa cama, não para um dia dar, e também estava com a voz debilitada. Mas eu fosse, hoje eu estou aqui. O mais incrível de tudo que até os médicos falaram foi a questão da recuperação. Mas a vida é assim e damos graças a Deus. Meu amigo Júlio César, explica um pouco sobre a graduação do irmão, bacharel em biologia. Ok, eu dei início no bacharel em biologia na PUC em 2005. Na verdade, a paixão pela biologia surgiu no cursinho. Eu já estava treinando a profissão que eu pratico hoje, que é a profissão de perfusionista. Só que para continuar nessa profissão eu tinha que ter e fazer alguma faculdade. E eu pensei em fazer farmácia ou enfermagem, alguma outra graduação, mas ela não se enquadrava no horário, porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava como técnico em enfermagem de manhã em um hospital, à tarde em outro, e à noite eu fazia faculdade. Essa foi a forma com que eu consegui para custear a faculdade. E então eu conheci a biologia no cursinho, me apaixonei, fiquei sabendo que essa graduação poderia me ajudar muito na profissão que eu sigo hoje. Então eu dei entrada, prestei a PUC. O meu sonho era entrar na PUC. Eu prestei outras faculdades também, mas o meu sonho era, não sei porquê, eu tinha o sonho de estudar na PUC e encaixava o horário e tudo. Então em 2005 eu presto a prova e dou entrada na PUC para fazer a graduação. São 4 anos, né, a formação, e encaixava certinho com os meus horários e o plano que eu tinha de vida para agora, o futuro presente, né, que eu estou vivendo. Legal. Tipo assim, o senhor dá aula também. Explica um pouco como é a rotina do senhor no dia a dia ali. Perfeito. Depois da formação de biologia, são 4 anos. Na verdade, eu fui o último ano na PUC, onde você fazia bacharelado e licenciatura conjuntamente. Então, você poderia mexer com pesquisa ou mesmo a questão de dar aulas. E eu fiz os dois, eu fiz as 2 formações, bacharelado e licenciatura, né? Tanto que eu trago 2 diplomas, o de bacharel e licenciatura em biologia. E o meu plano de começar a dar aula, um pouquinho da minha rotina, foi assim. Quando você faz biologia, as pessoas acostumaram que biologia, ou você vai mexer com zoológico, ou você vai mexer com mata, ou você vai mexer com algo da biologia marinha. Eu já parti para um outro lado, que foi o braço chamado fisiologia humana. Então eu trabalho com fisiologia humana, especificamente com fisiologia médica. Como funciona o coração, como funciona todos os nossos órgãos, e principalmente a minha área é o coração. E minha rotina hoje eu atuo tanto na cirurgia cardíaca, trabalhando com a máquina coração-pulmão, como um fisiologista, porque eu controlo ali o fluxo sanguíneo do paciente, toda a estabilidade que a gente chama de homeostasia, ou seja, tudo aquilo que deixa a pessoa com a maior integridade possível dos órgãos, controle de pH e tudo sanguíneo, e todos os gases sanguíneos também. Eu trabalho mexendo com esse equilíbrio durante a cirurgia, na máquina coração-pulmão, como também dou aula. Eu dou aula em algumas faculdades, em algumas frentes de biologia, ou também na frente, que é voltado para a parte de fisiologia, ou montando cursos de simulação médica, já que é uma perícia que eu trouxe ao longo dos tempos aí, de mexendo com a máquina coração-pulmão. Legal, interessante. Explica um pouco sobre micro-organismo, fauna e flora. Ok. São vários mundos que você tem aí, né? Sobre micro-organismo, fauna e flora, né? A fauna seria tudo aquilo que a gente tem do reino animal. Então a gente tem catalogado aí aproximadamente, vamos colocar aí umas
acho que umas 700, 800 mil espécies aí no reino animal. Então, a gente trabalhar com toda essa frente aí, né? Dentro da faculdade a gente tem uma matéria chamada Biologia de Sistemas Terrestres, onde a gente vai mexer um pouquinho com essa área aí da fauna, tanto em comportamento animal e todo esse gerenciamento, a gente vai mexer, questão de extinção, questão do animal às vezes ir mexer numa plantação, ou comportamento animal também, é tudo isso que a gente vai mexer quando a gente fala em fauna, né? O biólogo mexendo com essa área aí no mundo animal, no reino animal. Na microbiologia, o que nós vamos trabalhar? Todos os seres vivos, aqueles que a gente não vê a olho nu. Tanto aqueles que têm o fator contaminante, como micro-organismos, vermes e outros, né, que a gente muitas vezes não vê a olho nu. E na microbiologia a gente vai trabalhar com todos esses fatores aí, bem como coloração também de algumas lâminas para identificar alguns problemas que a gente tem quanto à infecção ou não infecção, coloração de gram positivo, negativo, toda essa parte aí que a gente vai mexer com a microbiologia. E quanto à flora, seria envolvido mais a parte da botânica. Eu, por exemplo, era um bom aluno em botânica, gostava muito de botânica, mas acabei não tendendo para essa área aí. E botânica você vai mexer desde reconhecer alguma espécie que seja endêmica, ou seja, de alguma região, projetar biomas como reflorestamento e tantas outras coisas, reconhecer, por exemplo, às vezes tem que fazer reflorestamento de mata ciliar, todas essas coisas aí, é um pouquinho do que o biólogo vai mexer quando se diz sobre essa área aí, sobre a chamada flora, bem como hoje envolve muito a genética, né? Aqui muito próximo a nós temos Olambra, e Olambra mexe muito com essa biologia das plantas, das flores, para recombinação genética, até para dar outras cores e vida também às flores. Então são essas três frentes aí que geralmente o biólogo vai trabalhar. Sobre essas três frentes, qual a relação que elas estão entre si e entre os seres humanos? Perfeito, sensacional a pergunta. A gente sabe que há um equilíbrio, né? A criação em si, ela tem um equilíbrio. Tudo aquilo que você mexe vai trazer um desequilíbrio, né? Por exemplo, se você começa, vamos trazer desde da flora até o ser humano. Lógico que você tem uma mata ciliar, por exemplo, e nós sabemos que ali vai se formar um bioma. O que é um bioma? Um microambiente, um ambiente ali. Se a pessoa começa a desmatar, a mexer com essa mata ciliar, nós vamos ter alguns problemas. Esses problemas são, desde o início do desmatamento, um assoreamento de terra, que é a queda de terra, um aumento, um alargamento do leito do rio, ou mesmo um encurtamento do leito do rio, que por consequência vai mexer com tudo. Vai mexer com a biologia marinha, ou mesmo daquele rio. Consequentemente, também vai mexer no meio ambiente, porque você deixa o meio ambiente desprotegido e esse meio ambiente vai sofrer todo o intemperismo climático que antes dessa intervenção ele não sofria, trazendo um prejuízo também ao ser humano. E esse prejuízo ao ser humano seria desde a contaminação desse leito de rio, como também uma queda alimentar, por exemplo, o número de peixes e tantas outras coisas que pode trazer um desequilíbrio. Então, o que a gente vê entre essa relação interespécies, que a gente vai falar de várias espécies, é isso. Muitas vezes a gente não pensa, mas o desequilíbrio de um lado vai afetar toda uma cadeia que é viável com a vida aqui na Terra. Legal. Professor Júlio César, qual a participação de um biólogo em uma análise de DNA? Legal, é imprescindível. O biólogo, numa análise de DNA, ele vai trabalhar com o processo de digestão, bem como também o reconhecimento desse mapa genômico, né? Então, quando você faz lá uma análise de DNA, como por exemplo para a paternidade, é através daqueles alelos que são formados e eles são únicos no ser humano. Então, quando você faz lá a digestão do DNA e depois você põe esse DNA para correr em uma placa de gel de agarose, ele vai formar algumas bandas. E essas bandas são as expressões dos alelos, né, que nós temos em nossa biologia. Nós temos 23 pares de bases, né, e formado em 2 alelos, então isso vai formar toda uma cadeia. E a forma com que se forma esses alelos, elas são únicas em todo ser humano. Até mesmo nos gêmeos,
que são idênticos, mas essa cadeia genômica ela vai se expressar nesses alelos de forma diferente. Então ali a gente faz toda a comparação do que tem no DNA daquele ser humano ali. Como a gente reconhecer, por exemplo, num teste de paternidade, a gente vai saber que tem mais de 90% de pares alelo ali igual ao pai, à mãe, essas características, elas são únicas, não tem erro. É 99,9% de evidência e de certeza científica que aquele filho é pertencente àquela mãe, àquele pai, ou ele é irmão, ou ele tem um grau de parentesco. Então o biólogo ele tem essa capacidade tanto de mexer com o processo de gestão do DNA, que é você desespiralar o DNA, toda essa cadeia, como também a análise do DNA, essa compreensão do resultado do exame. Legal, por isso que é bom pesquisar e estudar, né? Eu nem imaginava Perfeito. Que biologia tinha questão de participação com questão de DNA, né? Sim. Questão de análise, então é muito interessante. Total. Legal. O professor Júlio César, ele tem uma especialização em perfusão, que também hoje em dia é vista como uma pós-graduação. Meu amigo, fala um pouco sobre essa graduação. Perfeito. Essa graduação, a perfusão hoje ela é tida como uma pós-graduação, são 1.600 horas de formação para o profissional básico. Eu sou um profissional de carreira, na verdade eu aprendi a perfusão como prático e depois prestei a prova do título de especialista e submeti um trabalho científico correlato à perfusão, para que então o meu título fosse aceito. Tem que tirar mais de 7 na prova, é uma prova bem difícil, com muitas questões mesmo, aproximadamente 100 questões, onde 5 são dissertativas, mas essas dissertativas são 3, 4 páginas aí escrevendo sobre o tema. É uma prova bem concorrida mesmo, que é feita todo ano pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Essa pós-graduação hoje acontece em algumas escolas, você tem os principais centros como o Unicamp, que faz essa formação, depois o INCOR também faz essa formação, e os cursos particulares, que são o IPESP e também a Asgard, lá em Goiânia, e o pessoal do Rio de Janeiro também, lá de um hospital lá do Rio de Janeiro, que também faz essa formação. Então, geralmente você faz a faculdade, e após a faculdade você vai no INCOR fazer uma prova, na Unicamp fazer uma prova, e então dá início a essa formação que leva são 1.600 horas para a formação básica aí. E ela vai te habilitar a fazer o quê? Mexer efetivamente com a máquina que substitui coração e pulmão durante a cirurgia cardíaca. Legal, top, viu? O professor Júlio César, bacharel em biologia com licenciatura também, graduação pela PUC Campinas, de 2005 a 2009. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente. Quer mandar um abraço para alguém agradecer? Sim, queria te agradecer por essa oportunidade, mostrar um pouquinho da minha profissão, né? Eu queria te agradecer porque a perfusão ele é um braço da biologia que é pouco conhecido. Poucas pessoas pensam assim, mas um biólogo mexendo com o ser humano, um biólogo participando com a cirurgia cardíaca? Sim, são 166 áreas de atuação na biologia e a perfusão, a fisiologia é uma dessas áreas aí de atuação do biólogo. Então eu queria te agradecer por poder mostrar, falar ao menos um pouquinho da minha profissão, que é a perfusão, essa pós em biologia, e também mandar um abraço a todos os biólogos aí que estão espalhados no país nessas mais de 166 áreas de atuação, e um forte abraço à minha família também, porque sem a família eu jamais teria conseguido fazer essa graduação. Minha esposa foi trabalhar para me ajudar, é uma história muito bonita que tem por trás aí esse processo de formação. Bem como a empresa que eu trabalho também, queria mandar um abraço aos meus patrões que me ajudaram muito e contribuíram muito para a minha formação. E aos meus pais também. Legal, conhecimento é rico, né? Então estudar sempre é bom. Perfeito. Desde já agradeço a todos, viu? Um abraço, até a próxima. Ótima noite. Quando mais vira uma desculpa.